Ela tinha a voz de um anjo e a presença de uma rainha. Durante décadas, estava em todos os lugares, no rádio, na televisão, nos teatros lotados por toda a América Latina. Cláudia de Colombia não era apenas uma cantora. Ela era um símbolo de elegância, de amor, de orgulho nacional. Mas por trás dos aplausos, havia uma mulher que lutava constantemente contra o preço da fama. Emboscadas midiáticas, traições públicas e uma vida amorosa vasculhada como um escândalo aberto. Enquanto o público via um ícone intocável, Cláudia enfrentava batalhas que só ela conhecia. Hoje, prestes a completar 80 anos, Cláudia vive longe dos refletores que um dia a adoraram. Ela já não lidera as paradas de sucesso. E com poucos aliados na indústria, sua história tomou um rumo mais silencioso e solitário. Então, o que realmente aconteceu com a mulher que fez todo um continente se apaixonar? Esta é a história de Cláudia de Colombia. Seu início humilde, sua ascensão fulminante, seus amores secretos e o silêncio que veio depois. O nascimento, a consagração e a reclusão de um ícone relutante. Antes de ser Cláudia de Colombia, ela era apenas Blanca Gladys Caldas Mendes, uma menina do bairro Las Cruces, em Bogotá, nascida em 1950. Nas ruas agitadas da capital colombiana, a música saía dos rádios, ecoava nas feiras. Mas foi dentro de casa que nasceram as primeiras centelhas de seu destino musical. Sua mãe, a força invisível por trás de sua carreira, percebeu desde cedo que Gladys tinha um dom raro. Ela canta como um roxinol, dizia orgulhosa. E foi assim que a jornada começou. Um palco escolar, um concurso de canto por vez. Sua mãe a levava a todas as audições, a todos os programas de rádio. Elas não ganhavam sempre. Na verdade, muitas vezes perdiam, mesmo sendo a favorita do público. Mas ela cantava, e o povo não esquecia. Gladys sonhava em ser gerente de banco. Uma vida estável, um caminho seguro. Mas sua mãe via algo maior. Matriculou a filha em todos os conservatórios de música possíveis. Nenhum a aceitou. A menina que um dia cantaria no Madison Square Garden. Não conseguiu passar nas provas teóricas. Mas ela tinha algo melhor. Presença, emoção e uma voz capaz de partir corações. Blanc ficou parado na porta. Ela não ouviu no início. Continuou cantando com os olhos fechados. A voz carregada de sentimento. Sem perceber que, naquele instante, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando terminou, ouviu apenas um silêncio diferente. Ao abrir os olhos, lá estava ele. Alberto Blanco não disse nada por um momento. Depois apenas comentou. Menina, com essa voz, você não devia estar digitando cartas. Foi ele quem fez os primeiros contatos. Ligou para amigos na rádio. Insistiu com produtores. E uma semana depois, Gladys Caldas, ainda adolescente, estava de frente para um microfone de estúdio. Tímida, tremendo, mas pronta. Nascia ali Cláudia de Colombia. Um nome artístico pensado para evocar força, nacionalidade e doçura ao mesmo tempo. E logo, ela estava em todo lugar. A voz aveludada, romântica, com aquele que é nostalgia e pureza. Tomou conta das rádios. As músicas do Mas Falta, Azifo-me Amor, Alma Marte. Todas falavam diretamente ao coração das mulheres e à saudade dos homens. Aos poucos, seus shows passaram a lotar teatros. Era ovacionada em Caracas, Lima, cidade do México. E, claro, em Bogotá, onde multidões aguardavam por horas só para vê-la entrar no palco. Mas com a fama vieram também os pesos invisíveis. A imprensa não queria apenas ouvir sua música. Queriam saber com quem dormia. Se era virgem, porque não aparecia com aliança. Quem a acompanhava nos bastidores. Durante anos, Cláudia navegou uma vida dupla. De dia, a diva impecável nos palcos. De noite, uma mulher cansada, com medo de confiar em quem se aproximava demais. Seu primeiro grande amor foi um desastre. Um empresário casado prometeu deixá-la, mas nunca o fez. Ela o amou em segredo, e ele a exibia como troféu. Quando terminou, Cláudia se fechou para o amor por muito tempo. Na década de 80, sofreu com pressões da gravadora para mudar sua imagem. Pediram que fosse mais sensual, mais moderna, que usasse roupas curtas, que falasse de sexo nas letras. Mas Cláudia recusou. Ela era voz e emoção, não escândalo. Isso custou contratos. Perdeu espaço para artistas mais jovens, mas não perdeu a essência. Na década de 90, se afastou dos grandes palcos. Fez turnês menores. Aceitou convites esporádicos para a TV. E começou a dizer não com mais frequência. Hoje,
Vive em silêncio, cercada por flores e lembranças. Canta para si mesma, para seus netos. Tem poucas amizades na indústria, mas quando canta, ainda é Cláudia de Colombia, a mulher que um dia fez o continente chorar de amor. Cláudia de Colombia não sente saudades da fama, mas sente falta do palco, não da maquiagem forçada, nem das entrevistas invasivas, mas da conexão, do instante mágico em que uma sala inteira se cala para ouvir um só verso, do calor das palmas que vinham antes do bis, dos olhos marejados de desconhecidos que, por alguns minutos, sentiam-se compreendidos por uma canção. Hoje, em sua casa nos arredores de Bogotá, longe dos teatros e dos camarins, Cláudia cultiva orquídeas. Tem um rádio antigo na sala, onde ainda houve boleros e baladas antigas. Diz que a música de hoje é barulhenta demais para o coração. Recebe cartas. Sim, ainda chegam, de fãs que conheceram jovens e agora, já avós, apresentam suas músicas aos netos. Você foi a trilha sonora do meu primeiro amor. Escrevem muitos. Você embalou meu casamento, minha saudade, minha separação. Ela lê todas. Algumas responde. Outras, apenas guarda. Nunca escreveu uma autobiografia. Recusou convite para realities, homenagens televisivas, livros não autorizados. Minha vida é minha voz, diz com firmeza. Quem me ouviu já sabe quem eu sou. Mas nos raros momentos em que se deixa filmar, geralmente por familiares, seus olhos brilham quando alguém menciona uma canção antiga. E então, mesmo sentada, mesmo com o corpo cansado, Cláudia canta, baixinho, sem plateia, mas com a mesma entrega de antes. Ela diz que não guarda mágoas da indústria. Fui usada, sim, confessa, mas também fui amada, e deixei algo bonito no mundo. Isso ninguém me tira. Entre suas maiores conquistas não estão os prêmios ou os contratos internacionais. Estão os silêncios que aprendeu a cultivar, os limites que, com o tempo, passou a impor, e o orgulho de nunca ter se traído para agradar o mercado. Ela é, até hoje, dona de si. E isso, para uma mulher que cresceu cercada de exigências, regras e fantasmas, é a maior vitória. Cláudia de Colombia já não precisa de palcos para ser lembrada. Ela está cravada na memória coletiva de um continente que um dia se reconheceu em suas canções. E mesmo no silêncio, sua voz ainda ecoa. Frágil, mas firme. Doce, mas indomável. Como ela, Cláudia raramente dá entrevistas. Não porque não tenha o que dizer, mas porque cansou de responder às mesmas perguntas com versões curadas. Sua história, acredita ela, está nas entrelinhas das músicas que gravou, no silêncio que escolheu manter, e nas ausências que, ao contrário que a indústria pensa, também falam. Hoje, com quase 80 anos, acorda cedo, cuida das plantas e faz café do jeito que aprendeu com a mãe, forte e doce. O telefone quase não toca mais, mas ela não se importa. Aprendeu que a solidão é uma forma de liberdade. Às vezes caminha até a varanda com um caderno antigo nas mãos, onde escreve pensamentos, versos, lembranças. Não se considera poeta, mas confessa que, se um dia publicar algo, será seu pseudonimo. Não quero que leiam como cantora. Quero que leiam como mulher. A Cláudia que o público conheceu, de vestidos longos e sorriso sereno, ainda existe, mas vive agora sem maquiagem, sem aplausos, sem pressa. Nunca reclamou da vida que levou, mas reconhece que pagou caro pela fama. Perdeu amizades, viveu amores escondidos, foi traída por empresários, silenciada por interesses que nada tinham a ver com a arte. A um determinado momento, teve que escolher entre ser livre ou ser visível. Escolheu desaparecer. Muitos acreditaram que ela havia se aposentado por completo, mas de vez em quando, em eventos discretos, surge sentada ao piano do amigo, cantando baixinho apenas para aqueles que realmente escutam. Ela não se apresenta mais em grandes palcos, mas sua presença é sentida sempre que uma de suas músicas toca em uma rádio antiga ou em uma playlist nostálgica. Cláudia sabe que envelhecer no show business é uma arte de resistência. Enquanto muitos correm atrás da juventude perdida, ela caminha de mãos dadas com o tempo, sem negar a idade, sem tentar ser o que já não é. O palco me fez grande, mas foi fora dele que me tornei inteira, costuma dizer. Às vezes, recebe convites para homenagens. Recusa quase todos. Diz que não precisa de estátuas, nem de troféus acumulando poeira. Se fosse homenageada, preferiria que fosse com silêncio e respeito. Que tocassem suas músicas como foram gravadas, sem remix, sem filtros. Que lembrassem de sua voz como era, viva, imperfeita, humana. Há algo profundamente digno em sua reclusão. Não é fuga,
É escolha. E isso, num mundo onde tantos fazem de tudo para não serem esquecidos, é revolucionário. Ela nunca precisou gritar para ser ouvida. Bastava cantar. E mesmo agora, quando seus passos já não têm a leveza da juventude, sua presença ainda é firme. Em casa, guarda recortes antigos de revistas, cartas de fãs amareladas pelo tempo, ingressos de shows colados em cadernos de capa dura. Mas não vive passado. Vive em paz. E é justamente essa paz que a torna mais poderosa do que nunca. Porque Cláudia de Colombia não foi feita para os escândalos, nem para as manchetes. Foi feita para durar. E durou. Sua história não precisa de final feliz. Porque nunca terminou. Ela está viva, presente, entre aqueles que ainda se emocionam ao ouvir Tu Me Haces Falta a uma madrugada qualquer. Sua voz continua sendo abrigo, memória, ternura. Cláudia é uma dessas artistas que não desaparecem. Apenas mudam de forma. E mesmo que os holofotes não a busquem mais, sua luz ainda brilha. Não no alto de um palco, mas dentro de quem um dia amou a vida com a trilha sonora de sua voz. Às vezes, quando o sol começa a descer atrás das montanhas e a casa mergulha naquele silêncio doce do fim da tarde, Cláudia senta-se na sua cadeira preferida, coloca um disco de vinil antigo para tocar e se permite lembrar. Não de prémios, de contratos, nem de plateias lotadas, mas de instantes pequenos. Da primeira vez que segurou um microfone tremendo, da voz da mãe dizendo, você nasceu para cantar. Da sensação de nervosismo nos bastidores, minutos antes de pisar num palco em Caracas, quando achou que iria desmaiar. Da lágrima escondida depois de um show, porque a solidão bateu mais forte que o aplauso. Ela lembra dos amores, os reais e os impossíveis. Daqueles que não puderam ser vividos em público. Daqueles que a vida levou cedo demais. E daqueles que, mesmo hoje, às vezes, invadem seus pensamentos quando escutam uma determinada canção. Cada música minha tem uma história. Algumas, ninguém jamais vai saber, diz com um sorriso misterioso. E talvez seja isso que sempre manteve tão autêntica. Cláudia não canta para ser admirada. Canta porque é a sua maneira de existir. Em tempos em que tudo se transforma em conteúdo, em que a imagem vale mais que a emoção, ela permanece firme em seu silêncio. Não porque não tenha mais o que dizer, mas porque sabe que a verdadeira arte não grita, toca. E ela tocou. Tocou corações de várias gerações. Tocou a alma de um continente que encontrava em sua voz consolo, amor, verdade. Hoje, seus netos às vezes pedem para ela cantar antes de dormir. Ela ri, finge timidez, mas canta. Voz baixa, mas intacta. Os olhos deles brilham como dos fãs de outrora. E nesse instante, Cláudia entende tudo. Que o que ela construiu não está nos discos de ouro ou nas fotos emolduradas. Está no afeto. Está nos laços invisíveis entre sua música e quem a ouviu. O curioso é que, mesmo longe da indústria, o nome dela nunca desapareceu por completo. Quando uma novela antiga é reprisada, alguém comenta, essa música era da Cláudia. Quando uma tia, uma avó ou até uma mãe canta um trecho durante o almoço, uma criança pergunta, quem é essa? E a resposta vem com aquele brilho no olhar. Ah, essa é Cláudia Colombia, meu amor, uma voz que ninguém mais tem. Assim ela continua, passando de geração em geração, não por força de marketing, mas por afeto. Há jovens que descobrem por acaso em vídeos do YouTube, em playlists de boleros ou em programas de rádio antigos. E se surpreendem. Quem é essa mulher que canta como se estivesse lendo minha alma? Cláudia, mesmo sem saber, ainda conversa com eles. Seu legado não se mede em números, mas em emoções. Há casais que se apaixonaram ouvindo suas canções. Gente que superou perdas com Tu Me Haces Falta. Pessoas que, em momentos difíceis, encontraram alívio na suavidade de sua voz. Cláudia de Colombia se tornou um refúgio sonoro, um espaço seguro no meio do barulho do mundo. Ela nunca quis ser eterna. Nunca quis ser deusa. Queria cantar. Só isso. Mas sua sinceridade a tornou imortal. Ela não era perfeita. E foi justamente por isso que tocou tantas vidas. Porque era humana. Frágil. Forte. Apaixonada. Ferida. Esperançosa. Como todos nós. Hoje, quando caminha por sua casa, às vezes para diante de uma estante cheia de álbuns antigos. Passa os dedos sobre as capas. Lembra de cada sessão de fotos, de cada gravação. Algumas trazem saudade, outras tristeza, mas todas formam um mosaico de que ela foi, e ainda é. E se um dia alguém escrever um livro sobre sua vida, talvez o mais bonito não seja a lista de sucessos, nem as turnês internacionais, mas sim os detalhes, o silêncio entre uma gravação e outra, a lágrima contida após um show.
A carta guardada de um fã do interior da Colômbia. O bilhete manuscrito dizia: "Você salvou meu casamento." Porque, no fim, a verdadeira grandeza de Cláudia de Colombia não está nas cifras. Está no coração de quem a ouviu, de quem se reconheceu nela, de quem, mesmo décadas depois, ainda se emociona com a pureza de sua entrega. E talvez seja isso que torna a sua história tão especial. Ela não terminou. Está viva, pulsando em cada nota que deixou para trás. Cláudia não se apagou. Apenas se recolheu. E quando quiserem saber onde está, basta fechar os olhos, colocar um vinil e ouvir. Ela estará lá. Ela não espera ser lembrada com alardes, mas sim com carinho. E se puderes deixar uma mensagem, talvez dissesse algo assim: "Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me sentirem. Eu dei tudo o que tinha. Minha voz, minha verdade, minha alma. E se uma só canção minha fez alguém se sentir menos só, então já valeu a pena." Cláudia de Colombia vive. Em cada nota, em cada memória, em cada silêncio. Porque algumas vozes não envelhecem, apenas descansam.